Oi, gente polivalente! Voltei para fazer mais uma leitura dentro da nossa busca sobre as necessidades. Fiz a leitura anteriormente do livro Em Busca de Sentido, produzido e escrito pelo autor e propositor da logoterapia, Viktor Frankl. E nós fizemos aquela leitura na busca de entender como que uma pessoa, dentro de um restringimento de suas liberdades, restringimentos físicos evidentes, como a experiência que ele teve num campo de concentração, podia ainda assim sair de lá com todas aquelas ideias, sair de lá inspirado para fazer uma proposição de uma terapia, de modo que o indivíduo é colocado como centro do seu movimento, do seu motor em atendimento das necessidades. Lembrando que o Marshall Rosenberg ele vai dizer que somente você pode atender às suas necessidades e a gente está em busca dessa definição. O que é uma necessidade? Como eu posso atender às minhas necessidades, independente do meio, das pessoas, das vontades alheias? Como eu posso expressar a minha individualidade no nível mais absoluto, mesmo diante de circunstâncias adversas? Então, com base nisso, eu estou agora buscando um segundo autor para ver se a gente consegue extrair um pouco mais dessa definição, para que quando tiver essa definição bem clara, a partir daí a gente consegue fazer uma série de outras afirmações. Até o momento, os autores, de uma maneira geral, eles citam a necessidade, mas eles não definem, o que dá uma margem imensa para interpretações. Não tem muita precisão nesse verbete, nesse termo, e, enfim, cada um acaba interpretando de uma forma. E o que a gente está buscando é uma definição mais clara, é algo que a gente consegue realmente se apropriar e falar com qualquer indivíduo sobre as necessidades e que não fique claro, não dê margens para outras interpretações, tá bom? Então, com base nisso, tem o autor que mais fala sobre necessidades, que é o Maslow. O Maslow, ele tem uma obra que ela não foi traduzida para o português, não, ela só tem disponível em inglês, uma obra da década de 50, que ele vai falar sobre a motivação da personalidade. E ele vai explicar muito bem sobre a necessidade, mas ainda assim, pelo que eu andei lendo ali por cima, eu ainda não me aprofundei, ele ainda não define necessidade. Então, mais uma vez, vai se falando de vários exemplos, várias situações, mas não chega num contexto. Eu ainda não li ela, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, eu não posso nem fazer uma análise sobre isso, porque eu ainda não li ela de início ao fim, para poder realmente chegar a uma conclusão de que ele tem ou não definido, tá bom? Mas o Maslow foi o verdadeiro propositor da pirâmide das necessidades. Ele foi o psicólogo que mais levantou a bandeira da importância das necessidades. Então, eu selecionei aqui uma obra dele, que é aqui, ó, A Introdução à Psicologia do Ser. Tá vendo? Aqui é uma obra menor, essa obra veio para o Brasil, ela foi traduzida, nós temos ela disponível, né? Já é um livro que foi escrito na década de 50 também, né? Assim como o outro. Olha, aqui na introdução do livro, ele vai falar sobre a primeira obra dele. Quer ver? Aqui, ó. Ele vai falar essa obra aqui sobre The Psychology of Science of Motivation and Personality. Então, essa daqui, Motivation and Personality, nós chegamos a dar uma olhada, eu cheguei a pegar um pouco, precisava fazer uma leitura igual a gente faz aqui no canal, mas de início ao fim. E lembrando que a proposta é nós lermos o livro do início até o final. Cada leitura que eu vou disponibilizar no canal, ela vai sempre ter uma hora de leitura.
E a partir dessa 1 hora de leitura, para e a gente dá continuidade e no final, quando eu termino, eu faço uma análise e publico o vídeo. Então, você não quer ler, tudo bem? Você quer só ficar com a análise, aguarda aí que uma hora vai chegar a análise. Lembrando que o meu objetivo não é simplesmente ler obras, tá? Mas é responder o que vem a ser uma necessidade, definir essa necessidade. Então, aqui, introdução à psicologia do ser. Vamos iniciar então, na próxima 1 hora ficaremos dentro dessa leitura. Aqui vai falar os direitos autorais, a Livraria Eldorado Tijuca, dedicatória, aqui vem o início do livro, ó, legal, ele fala da criatividade, alguns perigos da cognição do ser. Legal, vamos fazer essa leitura aqui que eu achei que ela era bem promissora para o meu propósito de definição de necessidades, tá bom? Prefácio da segunda edição. Então, a gente está na segunda edição do livro de Abraham Maslow. Muita coisa aconteceu no mundo da psicologia desde que esse livro foi publicado pela primeira vez. A psicologia humanista, como vem sendo mais frequentemente chamada, está hoje solidamente estabelecida como terceira alternativa viável da psicologia objetivista e behaviorista, mecanomórfica e do freudiano ortodoxo. A sua literatura é vasta e está em rápido crescimento. Além disso, está começando a ser usada especialmente na educação, indústria, organização e administração, terapia e autoaperfeiçoamento e por vários indivíduos, revistas e organizações eupsiquianos. Ver a rede eupsiquiana nas páginas 275 e 279. Eu devo confessar que acabei pensando nessa tendência humanista da psicologia como uma revolução no mais verdadeiro e mais antigo sentido da palavra, o sentido em que Galileu, Darwin, Einstein, Freud e Marx fizeram revoluções. Isto é, novos caminhos de perceber e de pensar, novas imagens do homem e da sociedade, novas concepções éticas e axiológicas, novos rumos por onde enveredar. Esta terceira psicologia é agora uma faceta de uma Weltanschauung, não sei o que significa essa palavra geral, uma nova filosofia da vida, uma nova concepção do homem, o começo de um novo século de trabalho. Isto é, se conseguirmos sustar entre mentes um holocausto, para qualquer homem de boa vontade, qualquer homem pró-vida, há um trabalho a ser feito aqui, efetivo, probo e eficaz, satisfatório, que pode proporcionar um significado fecundo à nossa própria vida e à dos outros. Essa psicologia não é puramente descritiva ou acadêmica, sugere ação e implica consequências. Ajuda a gerar um modo de vida, não só para a própria pessoa dentro da sua psique particular, mas também para a mesma pessoa como ser social, como membro da sociedade. De fato, ajuda a compreender até que ponto esses dois aspectos da vida estão realmente relacionados entre si. Fundamentalmente, a pessoa que fornece a melhor ajuda é a boa pessoa, entre aspas. Quantas vezes, tentando ajudar, a pessoa doente ou inadequada causa, pelo contrário, sérios danos? Devo também dizer que considero a psicologia humanista, ou terceira força da psicologia, apenas transitória. Uma preparação para uma quarta psicologia ainda mais elevada, transpessoal, transhumana, centrada mais no cosmo do que nas necessidades e interesses humanos, indo além do humanismo, da identidade, da individuação e quejandos. Haverá em breve, em 1968, um Journal of Transpersonal Psychology, organizado pelo mesmo Tony Suttish, que fundou o Journal of Humanistic Psychology. Esses novos avanços podem muito bem oferecer uma satisfação tangível, usável e efetiva do idealismo frustrado, que muita gente entregue a um profundo desespero,
especialmente os jovens. Essas psicologias comportam a promessa de desenvolvimento de uma filosofia da vida, de um substituto da religião, de um sistema de valores e de um programa de vida cuja falta essas pessoas estão sentindo. Sem o transcendente e o transpessoal, ficamos doentes, violentos e nihilistas, ou então vazios de esperanças e apáticos. Necessitamos de algo maior do que somos, que seja respeitado por nós próprios e a que nos entreguemos num novo sentido, naturalista, empírico, não eclesiástico, talvez como Thoreau e Whitman, William James e John Dewey fizeram. Creio que outra tarefa que precisa ser realizada antes de podermos ter um mundo bom é o desenvolvimento de uma psicologia humanista e transpessoal do mal, uma que seja escrita com um sentimento de compaixão e amor pela natureza humana e não de repulsa ou de irremediabilidade. As correções que fiz nessa nova edição encontram-se primordialmente nesta área. Sempre que pude, sem incorrer numa dispendiosa tarefa de reescrever, aclarei a minha psicologia do mal, o mal de cima e não de baixo. Uma leitura atenta localizará essas revisões, muito embora sejam extremamente condensadas. Essas alusões ao mal talvez soem aos leitores do presente livro como um paradoxo, ou uma contradição com as suas principais teses, mas não é, decididamente não é. Existem certamente homens bons, fortes e bem-sucedidos no mundo, santos, sábios, bons líderes, responsáveis candidatos a políticos, estatistas, homens de espírito forte, vencedores mais do que perdedores, pais em vez de filhos. Tais pessoas estão à disposição de quem quiser estudá-los como eu fiz. Mas nem por isso deixa de ser verdade que existem muitos poucos, embora pudesse haver muito mais, e são frequentemente maltratados pelos seus semelhantes. Assim, isso também deve ser estudado. Esse medo da bondade e da grandeza humanas, essa falta de conhecimento sobre como ser bom e forte, essa incapacidade para converter a nossa ira em atividades produtivas, esse temor da maturidade e da sublimação que nos chega com a maturidade, esse receio de nos sentirmos virtuosos, de nos armarmos a nós próprios, de sermos dignos de amor e de respeito. Especialmente, devemos aprender como transcender a nossa tendência insensata para deixar que a compaixão pelos fracos gere o ódio pelos fortes. É essa espécie de pesquisa que recomendo mais insistente e urgentemente aos jovens e ambiciosos psicólogos, sociólogos e cientistas sociais em geral. E as outras pessoas de boa vontade que querem ajudar a construir um mundo melhor, recomendo veemente que considerem a ciência humanista, uma forma de fazer isso. Uma forma muito boa e necessária, talvez até a melhor de todas. Simplesmente não dispomos hoje de conhecimentos bastante idôneos para avançar na construção de um mundo bom. Não dispomos sequer de conhecimento suficiente para ensinar aos indivíduos como se amarem uns aos outros, pelo menos com razoável dose de certeza. Estou convencido de que a melhor resposta está no progresso do conhecimento. Minha Psychology of Science, assim como Personal Knowledge, da autoria de Polanyi, são claras demonstrações de que a vida da ciência também pode ser uma vida de paixão, de beleza, de esperança para a humanidade e de revelação de valores. Agradecimentos. Desejo agradecer a bolsa que me foi concedida pelo Fundo para o Progresso da Educação da Fundação Ford. Ela pagou-me não só um ano de licença, mas também o trabalho de 2 secretárias dedicadas, a senhora Hilda Smith e Nona Wheeler, a quem desejo expressar aqui a minha gratidão. Dediquei este livro a Kurt Goldstein, originalmente por inúmeras razões. Eu gostaria agora de expressar também a minha dívida para com Freud e todas as teorias que ele produziu e as contra-teorias que elas geraram. Se eu tivesse exprimir uma única frase que a psicologia humanista significou para mim, eu diria que constitui uma integração de Goldstein e da psicologia da Gestalt com Freud e as várias psicologias psicodinâmicas.
O todo combinado com o espírito científico que me foi ensinado pelos meus professores da Universidade de Wisconsin. Maslow. Então, Maslow agora, nessa introdução, ele está mostrando uma visão um pouquinho mais como é que eu vou dizer? Mística, transcendente, querendo algo mais social. Eu já tenho várias visões aí para fazer algumas críticas posteriormente. No momento, seguiremos aqui apenas com a leitura, tá? Tive muitas dificuldades, aqui é o prefácio da primeira edição. Tive muitas dificuldades ao escolher o título para este livro. O conceito de saúde psicológica, embora ainda seja necessário, tem várias deficiências intrínsecas para fins científicos, as quais serão analisadas em vários lugares apropriados no decorrer do livro. O mesmo pode ser dito de doença psicológica, como SAS, e os psicólogos existenciais. Recentemente sublinharam. Ainda podemos usar esses termos normativos e, de fato, por razões heurísticas, devemos utilizá-los. Desta vez, entretanto, estou convencido de que se tornarão obsoletos dentro de uma década. Um termo muito melhor é individuação, no sentido em que usei. Ele sublinha a humanidade plena do indivíduo. O desenvolvimento da natureza humana biologicamente alicerçada e, portanto, é empiricamente normativo para toda a espécie, em vez de sê-lo para determinados tempos e lugares. Quer dizer, é menos culturalmente relativo. Ajusta-se mais ao destino biológico do que aos modelos de valor historicamente arbitrários e culturalmente locais, como frequentemente ocorre com os termos saúde e doença. Também tem conteúdo empírico e significado operacional. Contudo, à parte ser desgracioso de um ponto de vista literário, esse termo provou ter imprevistas deficiências, como implicar egoísmo em vez de altruísmo. B. Encobrir o aspecto de dever e de dedicação às tarefas da vida. C. Negligenciar os vínculos com outras pessoas e a sociedade e a dependência da plena realização individual de uma boa sociedade, entre aspas. D. Negligenciar o caráter exigente da realidade não humana e o seu fascínio e interesses intrínsecos. E. Negligenciar o desprendimento do ego e a possibilidade de transcendência do eu. E, finalmente, F. Sublinhar, por implicação, a atividade mais do que a passividade ou receptividade. Tudo isso aconteceu apesar dos meus cuidadosos esforços para descrever o fato empírico de que as pessoas individuacionantes são altruístas, dedicadas, sociais, capazes de se transcenderem, etc. A palavra eu parece desconcertar as pessoas, e as minhas redefinições e descrição empírica são a miúde impotentes diante do poderoso hábito linguístico de identificar eu, entre aspas, com egoísta, entre aspas, e com autonomia pura. Para minha consternação, também verifiquei que alguns psicólogos inteligentes e capazes persistem em tratar a minha descrição empírica das características de pessoas individuacionantes como se eu tivesse arbitrariamente inventado essas características em vez de descobri-las. Ótimo. Então, ele está aqui. Beleza. Entre aspas, plena realização humana evita, segundo me parece, alguns desses equívocos. Então, ele está colocando o eu. Deixa eu só colocar aqui, ó. Pessoas individuacionantes. Tá? É uma descoberta do Maslow. E aí ele vai usar a expressão plena realização humana. Diminuição ou deficiência humana também serve como melhor substituto para doença e até porventura para neurose, psicose e psicopatia. Ok. Então, um ser humano doente, ele perderia as características de humanidade, né? Pelo menos esses termos são mais úteis para a teoria psicológica e social geral, quando não para a prática psicoterapêutica. Os termos ser e devir ou vir a ser
tal como os empregos em todo este livro são ainda melhores, se bem que não estejam utilizados por enquanto de maneira suficientemente generalizada para servir como moeda corrente. Isto é deveras lamentável, porque a psicologia do ser é certamente muito diferente da psicologia do devir e da psicologia da deficiência, como veremos. Tá. Estou convencido de que os psicólogos devem caminhar no sentido da reconciliação da S-psicologia com a D-psicologia, isto é, do perfeito com o imperfeito, do ideal com o real, do eu-psiquismo com o existente, do intemporal com o temporal, da psicologia como fim com a psicologia do meio. Este livro é uma continuação do meu Motivation and Personality, publicado em 1954. Foi elaborado mais ou menos da mesma maneira, isto é, fazendo uma peça de cada vez da mais vasta estrutura teórica. É o antecessor do trabalho ainda a ser realizado para a construção de uma psicologia e filosofia geral abrangente, sistemática e empiricamente baseada, que inclua as profundezas e as alturas da natureza humana. Então, ele vai buscar entender a natureza humana. O último capítulo é, em certa medida, um programa para este trabalho futuro e serve de ponte para ele. É uma primeira tentativa para integrar a psicologia da saúde e crescimento com a psicopatologia e a dinâmica psicanalítica, a dinâmica com a holística, o devir com o ser, o bem com o mal, o positivo com o negativo. Por outras palavras, constitui um esforço para construir, numa base psicanalítica geral e numa base científico-positivista de psicologia experimental, a superestrutura eu-psiquiana, S-psicológica e metamotivacional, que falta a esses dois sistemas, superando seus limites. Descobri que é muito difícil comunicar a outros o meu respeito e a minha impaciência simultâneos ante essas duas psicologias abrangentes. Tantas pessoas insistem em ser ou a favor de Freud ou contra Freud, a favor da psicologia científica ou contra a psicologia científica, etc. Na minha opinião, todas as posições de lealdade desse gênero são idiotas. A nossa missão é integrar essas várias verdades na verdade total que deverá constituir a nossa única lealdade. Para mim é perfeitamente claro que os métodos científicos concebidos em termos gerais são o nosso único meio fundamental de estarmos certos de que temos a verdade. Mas também aqui é demasiado fácil cometer um equívoco e cair numa dicotomia, a favor da ciência ou contra a ciência. Já escrevi sobre o assunto. 97, nos capítulos 1, 2 e 3. Trata-se de críticas ao cientificismo ortodoxo do século XIX e tenciona prosseguir nesse empreendimento, no sentido de ampliar os métodos e a jurisdição da ciência, de modo a torná-la mais capaz de assumir as tarefas das novas psicologias pessoais e experienciais. A ciência, tal como é habitualmente concebida pelos ortodoxos, é inadequada para essas tarefas, mas estou certo de que não precisa limitar-se a esses métodos ortodoxos. Não precisa abdicar dos problemas do amor, criatividade, valor, beleza, imaginação, ética e alegria, deixando tudo isso para os não cientistas, os poetas, os profetas, os sacerdotes, os dramaturgos, artistas ou diplomatas. Todas essas pessoas podem ter maravilhosas introvisões, formular interrogações que têm de ser feitas, aventar hipóteses desafiadoras e podem até estar certas e dizer a verdade na maioria das vezes. Mas por muito seguras que elas possam estar, nunca poderão tomar a humanidade segura. Podem apenas convencer aqueles que já concordam com elas e alguns mais.
A ciência é o único meio de que dispomos para enfiar a verdade pela goela abaixo dos relutantes. Já vi esse filme. Somente a ciência pode superar as diferenças caracterológicas do ser e no crer. Somente a ciência pode progredir. Deixa eu anotar isso aqui, porque isso aqui é tema de crítica. Tá? Entretanto, permanece o fato de que ela chegou a uma espécie de beco sem saída. Em algumas de suas formas, pode ser encarada como uma ameaça e um perigo para a humanidade, ou pelo menos para as mais elevadas e nobres qualidades e aspirações da humanidade. Muitas pessoas sensíveis, especialmente os artistas, receiam que a ciência macule e deprima, que dilacere coisas em vez de integrá-las e, por conseguinte, mate em vez de criar. Acho que nada disso é necessário. Tudo que a ciência precisa para ser uma ajuda à plena realização humana positiva é ampliar e aprofundar a concepção na sua natureza, das suas metas e dos seus métodos. Espero que o leitor não ache esse credo incompatível com o tom algo literário e filosófico deste livro e daquele que o precedeu. De qualquer modo, eu não acho. Quando se esboça a traços largos uma teoria geral, é necessário. Esse tipo de tratamento, temporariamente pelo menos, em parte, isso também se deve ao lado da maioria dos capítulos desse livro ter sido preparado inicialmente como conferências. Este livro, tal como o anterior, está repleto de afirmações que se baseiam em pesquisas pilotos, fragmentos de provas, observações pessoais, deduções teóricas e simples palpites. De um modo geral, estão redigidas de forma que se possa demonstrar a sua verdade ou falsidade. Quer dizer, são hipóteses apresentadas mais para exame do que para a crença final. Também são obviamente pertinentes, isso é, a sua possível correção ou incorreção é importante para outros ramos da psicologia. Desperta o interesse. Portanto, devemos gerar pesquisas e assim espero que aconteça. Por todas essas razões, considero que esse livro se situa mais no domínio da ciência ou pré-ciência do que no da exortação ou da filosofia pessoal ou da expressão literária. Uma palavra sobre as correntes intelectuais contemporâneas em psicologia talvez ajude a situar este livro no seu lugar próprio. As duas teorias abrangentes da natureza humana que mais influenciaram a psicologia até uma época recente foram a freudiana e a experimental positivista behaviorista. Todas as outras teorias são menos abrangentes e os seus adeptos formaram numerosos grupos dissidentes e minoritários. Nos últimos anos, porém, esses vários grupos aglutinaram-se rapidamente numa terceira, cada vez mais abrangente, a teoria da natureza humana. Teoria essa que poderíamos chamar de terceira força. Esse grupo inclui os adlerianos, rankianos e jungianos, assim como todos os neo-freudianos ou neo-adlerianos e os pós-freudianos, os ego-psicólogos psicanalísticos, assim como os autores da linha de Marcuse, Willis, Marmor, Sass, Norman Brown, Agalinde e Chastel, que estão tomando o lugar dos psicanalíticos talmúdicos. Além disso, a influência de Kurt Goldstein e da sua psicologia organísmica está aumentando firmemente. Cada vez mais influentes são também Gestalt terapia, os psicólogos gestaltianos e levinianos, os semânticos gerais e os psicólogos da personalidade, como G. Allport, G. Murphy, J. Moreno, H. E. Murray. Uma nova e poderosa influência é a psicologia existencial e a psiquiatria. Dezenas de outros contribuintes destacados podem ser agrupados, como psicólogos do eu, psicólogos fenomenológicos, psicólogos rogerianos, psicólogos humanistas, etc., etc. Uma lista completa é impossível. Um modo mais simples de agrupá-los está à disposição do leitor nas 5 revistas em que este grupo tem maior probabilidade de publicar em seus trabalhos. Todas relativamente novas são elas: Journal of Individual Psychology, na Universidade de Vermont, Burlington, American Journal of Psychoanalysis, Journal of Existential Psychiatry, Chicago,
Review of Extension Psychology and Psychiatry, Pittsburgh, e a mais recente de todos, Journal of Humanistic Psychology, no Palo Alto, Califórnia. Além disso, a revista Manas, Los Angeles, Califórnia, aplica esse ponto de vista à filosofia pessoal e social do leigo inteligente. A bibliografia no final deste volume, embora não completa, é uma razoável amostra dos escritos desse grupo. O presente livro pertence a essa corrente de pensamento. Agradecimentos. Não repetirei aqui os agradecimentos já feitos no prefácio. Motivation and Personality. Desejo agora acrescentar apenas os seguintes. Fui extraordinariamente feliz com os meus colegas de departamento. Eugenia Hampman, Richard Held, Richard Jones, James Klee, Ricardo Moran, Judith Neisser, Harry Hand e Walter Thomas, os quais foram todos colaboradores, examinadores e companheiros de debate por várias partes desse livro. Desejo expressar-lhes aqui o meu afeto e respeito e agradecer-lhes a toda a ajuda que me deram. Foi para mim um privilégio ter mantido durante 10 anos contínuas discussões com o douto, brilhante e cético colega, Dr. Frank Manuel, do Departamento de História da Universidade de Brandeis. Gozei não só da amizade, mas também aprendi muito com ele. Tenho tido relações análogas com outro amigo e colega, Dr. Harry Hand, um psicanalista. Durante 10 anos, exploramos juntos continuamente os significados mais profundos das teorias freudianas e um produto dessa colaboração já foi publicado. Tanto o Dr. Manuel como o Dr. Hand não concordam com o meu ponto de vista geral, nem Walter Thomas, também psicanalista, com quem tive muitas discussões e debates. Talvez, por essa razão, eles tivessem me ajudado a aprimorar as minhas próprias conclusões. O Dr. Ricardo Moran e eu colaboramos em seminários, experimentos e em vários escritos. Isto ajudou-me a permanecer mais próximo da corrente principal da psicologia experimental, os capítulos 3 e 6. Especialmente muito devem à ajuda do Dr. James Klee. Os acirrados, mais amistosos debates do Graduate Colloquium do nosso departamento de psicologia com esses e meus outros colegas e com os nossos estudantes finalistas foram continuamente instrutivos. Do mesmo modo, aprendi também muito através dos contatos formais e informais diários com muitos membros do corpo docente de Brandeis, um grupo tão culto, sofisticado e controverso de intelectuais quanto que possa existir em qualquer lugar. Aprendi muito com os meus colegas do Simpósio de Valores, realizado no MIT, especialmente Frank Baldrige, Robert Hartman, George Kepes, Dorothy Lee, Walter K. Weisskopf. Adrian Van Kam, Rollo May, James Klee introduziram-me na literatura do existencialismo. Francis Wilson Schwartz foi quem me deu as primeiras lições sobre educação artística criadora e suas numerosas implicações para a psicologia do crescimento. Aldous Huxley foi um dos primeiros a convencer-me de que era melhor encarar a sério a psicologia da religião e do misticismo. Feliz Deutsch ajudou-me a aprender psicanálise de dentro para fora, experimentando-a. A minha dívida intelectual com o Kurt Goldstein é tão grande que lhe dediquei esse livro. Grande parte desse livro foi escrita durante um ano de licença remunerada que devo à esclarecida política administrativa da minha universidade. Desejo agradecer também a Ella Lehman Cabot Trust a concessão de uma bolsa que me ajudou a libertar-me de preocupações monetárias durante esse ano dedicado a escrever. É muito difícil realizar um trabalho teórico contínuo durante o ano letivo normal. O Sr. Verna Colette realizou a maior parte da datilografia desse livro. Desejo agradecer-lhe a sua incomum solicitude, paciência e árduo trabalho, pelo que estou extremamente grato. Devo também agradecimentos a Gwen Watley, Lorraine Kaufman e Sandy Mazer por sua ajuda secretarial. O capítulo 1 é a versão revista de uma parte de uma conferência proferida na Cooper Union, Nova York, em 18 de outubro de 1954. O texto integral foi publicado em Self, um volume organizado por Clark Mustakas para a editora Harper Bros, 1956, e é aquilo usado com a devida autorização da editora. Também foi reproduzido em J. Coleman, F. Lee Ball e W. Martinson, Success in College, em edição Scott Forsman, 1961.
O capítulo 2 é uma versão revista de uma dissertação lida perante um simpósio sobre psicologia existencial, durante uma convenção de 1959 na Associação Psicológica Americana. Foi publicada inicialmente em Existentialist Inquiries, 1960, e é utilizada aqui com permissão do editor. Depois disso foi produzido em Existential Psychology, volume organizado por Rollo May, Random House, 1961, e na revista Religions Inquiry, 1960, número 28, de 4 a 7. O capítulo 3 é uma versão condensada de uma conferência lida no simpósio sobre motivação na Universidade de Nebraska, em 13 de janeiro de 1955, e publicado no Nebraska Symposium on Motivation, em 1955, volume organizado por M. R. Jones, University of Nebraska Press, 1955. É usado aqui com autorização do editor. Também foi reproduzido no Journal of Semantics Bulletin, 1956, número 18 e 19, 32 a 42, e em J. Coleman, Personality Dynamics and Effective Behavior, do Scott Forsman, 1960. O capítulo 4 foi originalmente uma conferência proferida no seminário sobre crescimento da Mary Palmer School, em 10 de maio de 56. Foi publicado no Mary Palmer Quarterly, 1956, 3, de 36 a 47, e é utilizado aqui com a permissão do editor. O capítulo 5 é uma revisão da segunda parte de uma conferência pronunciada na Universidade de Tufts, e que foi publicada na íntegra em The Journal of General Psychology, em 1963. É usado aqui como autorização do editor. Aí ele vai falar de todas as versões aqui da onde está sendo extraído cada capítulo aqui, tá? Eu não vou ler tudo para a gente poder ir direto para a leitura. Então dá para ver que o Maslow, a gente está lendo um autor da década de 60, ele nem ainda teve contato com o crescimento da teoria da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né? Que já está na terceira onda, já está num outro nível, ele ainda está falando de gestalt terapia, behaviorismo lá do início. Então a gente está indo lá no autor, lá do passado, mas lembrando-se que, obviamente, que não está acompanhando o pensamento atual, tá? Então vamos lá, parte 1, jurisdição mais ampla para a psicologia. Introdução. Para uma psicologia da saúde. Está surgindo agora, no horizonte, uma nova concepção de doença humana e de saúde humana. Uma psicologia que acho tão emocionante, tão cheia de maravilhosas possibilidades, que cedi à tentação de apresentá-la publicamente, mesmo antes de ser verificada e confirmada, e antes de poder ser denominada conhecimento científico idôneo. Os pressupostos básicos desse ponto de vista são: 1. Cada um de nós tem uma natureza interna essencial, biologicamente alicerçada, a qual é, em certa medida, natural, intrínseca, dada e, num certo sentido, limitado, invariável ou pelo menos invariante. Então, aqui ele vai começar a falar sobre o que vem a ser a saúde humana na visão dele. Então, alguns pressupostos. Quantos pressupostos são? Vamos ver. Ele criou 9. 9 pressupostos básicos, tá? De ponto de vista. Então, cada um tem uma natureza interna essencial. 2. A natureza interna de cada pessoa é, em parte, singularmente sua e, em parte, universal na espécie. Beleza. 3. É possível estudar cientificamente essa natureza interna e descobrir a sua constituição. Não inventar, mas descobrir. 4. Essa natureza interna, até onde nos é dado saber hoje, parece não ser intrinsecamente ou primordialmente ou necessariamente má. As necessidades básicas de vida, de segurança, de filiação, de afeição, de respeito e de dignidade pessoal e de individuação
ou autonomia, as emoções humanas básicas e as capacidades humanas básicas são, ao que parece, neutras, pré-morais ou positivamente boas, entre aspas. A destrutividade, o sadismo, a crueldade, a premeditação malévola e etc., parecem não ser intrínsecos, mas antes constituiriam reações violentas contra a frustração das nossas necessidades, emoções e capacidades intrínsecas. A cólera em si mesma não é má, nem o medo, a indolência ou até a ignorância. É claro, podem levar e levam a um comportamento maligno, mas não forçosamente. Esse resultado não é intrinsecamente necessário. A natureza humana está muito longe de ser tão má quanto se pensava. De fato, pode-se dizer que as possibilidades da natureza humana têm sido habitualmente depreciadas. Vou até sinalizar esse item aqui. Com essa natureza humana é boa ou neutra e não má. É preferível expressá-la e encorajá-la em vez de suprimir. Se lhe permitirmos que guie a nossa vida, cresceremos sadios, fecundos e felizes. 6. Se esse núcleo essencial da pessoa for negado ou suprimido, ela adoece, por vezes de maneira óbvia, outras vezes de uma forma sutil, às vezes imediatamente, algumas vezes mais tarde. Essa natureza interna não é forte, preponderante e inconfundível como os instintos dos animais. É frágil, delicada, sutil e facilmente vencida pelo hábito. A pressão cultural e as atitudes errôneas em relação a ela. 8. Ainda que frágil, raramente desaparece na pessoa normal. Talvez nem desapareça na pessoa doente, ainda que negada, persiste subjacente para sempre, pressionando no sentido da individuação. 9. Seja como for, essas conclusões devem ser todas articuladas com a necessidade de disciplina, privação, frustração, dor e tragédia. Na medida em que essas experiências revelam, estimulam, satisfazem a nossa natureza interna, elas são experiências desejáveis. Está cada vez mais claro que essas experiências têm algo a ver com um sentido de realização e robustez do ego, e, portanto, com o sentido de salutar amor próprio e autoconfiança. A pessoa que não conquistou, não resistiu e não superou continua duvidando de que possa consegui-lo. Isso é certo não só a respeito dos perigos externos. Também é válido para a capacidade de controlar e de protelar os próprios impulsos e, portanto, não ter medo deles. Assinale-se que, se a verdade desses pressupostos for demonstrada, eles prometem uma ética científica, um sistema natural de valores, uma corte de apelação suprema para a determinação do bem e do mal, do certo e do errado. Quanto mais aprendermos sobre as tendências naturais do homem, mais fácil será dizer-lhe como ser bom, como ser feliz, como ser fecundo, como respeitar-se a si próprio, como amar, como preencher as suas mais altas potencialidades. Isso equivale à solução automática de muitos problemas da personalidade do futuro. A coisa a fazer, segundo me parece, é descobrir o que realmente somos em nosso âmago, como membros da espécie humana e como indivíduos. O estudo de tais pessoas em sua plena individuação poderá nos ensinar muito sobre os nossos próprios erros,
as nossas deficiências, as direções adequadas em que devemos crescer. Todas as idades, exceto a nossa, tiveram seu modelo, seu ideal. Todos eles foram abandonados pela nossa cultura. O santo, o herói, o cavalheiro, o místico, quase tudo o que nos resta é o homem bem ajustado, sem problemas. Um substituto muito pálido e duvidoso. Talvez estejamos aptos em breve a usar como nosso guia e modelo o ser humano plenamente desenvolvido e realizado, aquele em que todas as suas potencialidades estão atingindo o pleno desenvolvimento, aquele cuja natureza íntima se expressa livremente em vez de ser pervertida, desvirtuada, suprimida ou negada. A coisa mais séria que cada pessoa vivida e pugentemente reconheceu, cada uma por si própria, é que toda e qualquer abjuração da virtude da espécie, todo e qualquer crime contra a nossa própria natureza, todo e qualquer ato maldoso, cada um sem exceção, se registra no nosso próprio inconsciente e faz com que nos desprezemos a nós mesmos. Karen Horney usou uma boa palavra para descrever essa percepção e recordação inconsciente. Ela falou de, entre aspas, lançamento. Se fazemos algo de que nos envergonhamos, isso é lançado em nosso descrédito. Se fazemos algo honesto ou admirável ou bom, é lançado, entre aspas, em nosso crédito. Os resultados líquidos, em última análise, só podem ser uma coisa ou outra. Ou nos respeitamos e aceitamos, ou nos desprezamos e sentimos desprezíveis, inúteis e repulsivos. Os teólogos costumavam usar a palavra assídia para escrever o pecado de não fazermos da nossa vida o que sabíamos que podia ser feito. Esse ponto de vista não desmente em absoluto o usual quadro freudiano. Pelo contrário, adiciona-se-lhe e suplementa-o. Para simplificar a questão, é como se Freud nos tivesse fornecido a metade doente da psicologia. E nós devêssemos preencher agora a outra metade sadia. Talvez essa psicologia da saúde nos proporcione mais possibilidades para controlar e aperfeiçoar as nossas vidas e fazer de nós melhores pessoas. Talvez isso seja mais proveitoso do que indagar como não ficar doente. De que forma poderemos encorajar o livre desenvolvimento? Quais são as melhores condições educacionais para isso, sexuais, econômicas, políticas? De que espécie de mundo precisamos para que tais pessoas nele cresçam? Que espécie de mundo essas pessoas criarão? As pessoas doentes são feitas por uma cultura doente. As pessoas sadias são possíveis através de uma cultura saudável. Melhorar a saúde individual é um método para fazer um mundo melhor. Por outras palavras, o encorajamento do desenvolvimento individual é uma possibilidade real. A cura dos sintomas neuróticos reais é muito menos possível sem ajuda exterior. É relativamente fácil tentar deliberadamente tornarmos-nos homens mais honestos. É muito difícil tentar curar as nossas próprias compulsões ou obsessões. O método clássico de encarar os problemas da personalidade considera os problemas no sentido indesejável: luta, conflito, culpa, autopunição, sentimento de inferioridade ou de indignidade, má consciência, ansiedade, depressão, frustração, tensão, vergonha. Tudo isso causa dor psíquica, perturba a eficiência do desempenho e é incontrolável. Portanto, as pessoas são automaticamente consideradas doentes e indesejáveis e têm que ser curadas, entre aspas, o mais depressa possível. Mas todos esses sintomas são igualmente encontrados em pessoas sadias ou em pessoas que estão crescendo saudavelmente. Suponhamos que o leitor devia sentir-se culpado e não sente. Suponhamos que atingiu uma bela estabilização de forças e está ajustado. Será talvez que o ajustamento e a estabilização, conquanto bons, porque eliminam a dor, também são maus, visto que cessa o desenvolvimento no sentido de um ideal superior?
Erich Fromm, num sentido muito importante, atacou a clássica noção freudiana de um superego, porque esse conceito era inteiramente autoritário e relativista. Quer dizer, Freud supunha que o nosso superego ou a nossa consciência era primordialmente a internalização dos desejos, exigências e ideais do pai e da mãe, quem quer que eles fossem. Mas supondo que eram criminosos, então que espécie de consciência temos? Ou supondo que temos um pai rigidamente moralizante, que detesta divertimentos, ou um psicopata. Essa consciência existe. Freud estava certo. Obtemos os nossos ideais em grande parte dessas primeiras figuras, e não dos livros recomendados pela escola dominical que lemos mais tarde. Mas existe também outro elemento na consciência, ou se preferirem, outra espécie de consciência, que todos nós possuímos, seja ela débil ou vigorosa. Trata-se da consciência intrínseca. Esta baseia-se na percepção inconsciente, ou pré-consciente da nossa própria natureza, do nosso próprio destino, ou das nossas próprias capacidades, da nossa própria vocação na vida. Ela insiste em que devemos ser fiéis à nossa natureza íntima e em que não a neguemos por fraqueza, por vantagem ou qualquer outra razão. Aquele que acredita no seu talento, o pintor nato que, em vez de pintar, vende roupas feitas, o homem inteligente que leva uma vida estúpida, o homem que vê a verdade mas conserva a boca fechada, o covarde que renuncia à sua virilidade. Todas essas pessoas percebem, de uma forma profunda, que fizeram mal a si próprias e desprezam-se por isso. Dessa autopunição só pode resultar neurose, mas também poderá resultar muito bem uma coragem renovada, uma legítima indignação, um aumento de amor próprio quando se faz posteriormente a coisa certa. Numa palavra, crescimento e aperfeiçoamento podem ocorrer através da dor e conflito. Em essência, estou deliberadamente rejeitando a nossa atual e fácil distinção entre doença e saúde, pelo menos no que diz respeito aos sintomas superficiais. Enfermidade significa ter sintomas? Sustento agora que enfermidade poderá consistir em não ter sintomas quando se devia. Saúde significa estar livre de sintomas? Nego. Em Auschwitz ou Dachau, quais os nazistas que eram sadios? Os que tinham a sua consciência ferida e perturbada, ou os que tinham uma consciência tranquila, cristalina e feliz? Era possível para uma pessoa profundamente humana não sentir conflito, sofrimento, angústia, depressão e raiva, etc? Numa palavra, se o leitor me disser que tem um problema de personalidade enquanto não o conhecer melhor, não poderei ter a certeza de que a minha resposta adequada será ótimo ou lamento muito. Tudo depende das razões. E estas, segundo aparece, podem ser más razões ou boas razões. Um exemplo é a mudança de atitude dos psicólogos em relação à popularidade, ao ajustamento até em relação à delinquência. Popular com quem? Talvez seja melhor para um jovem ser impopular com os snobs da vizinhança ou com os sócios do country club local. Ajustado a quê? A uma cultura má? A um pai dominante? O que devemos pensar de um escravo bem ajustado? De um prisioneiro bem ajustado? Até o comportamento de um rapaz problemático está sendo encarado com uma nova tolerância, porque é que ele é delinquente. Na maioria dos casos, é por razões patológicas, mas ocasionalmente será por boas razões, e o rapaz está simplesmente resistindo à exploração, à prepotência, à negligência, ao desdém e ao tripúdio. Claramente, o que será chamado problemas de personalidade depende de quem lhes dá essa designação. O dono do escravo, o ditador, o pai patriarcal, o marido que quer que a sua esposa permaneça uma criança? Parece evidente que os problemas de personalidade podem, às vezes, ser protestos em voz alta contra o esmagamento da nossa ossatura psicológica, da nossa verdadeira natureza íntima. Deixa eu registrar isso aqui.
O que é patológico neste caso é não protestar enquanto o crime está sendo cometido. E eu lamento muito dizer que a minha impressão é que a maioria das pessoas não protesta sobre tal tratamento. Aceitam-no e pagam-no anos depois em sintomas neuróticos e psicossomáticos de várias espécies. Ou talvez, em alguns casos, nunca se apercebam de que estão doentes, de que perderam a verdadeira felicidade, a verdadeira realização de promessas, uma vida emocional rica e fecunda e uma velhice serena e produtiva, de que jamais saberão até que ponto é maravilhoso ser criativo, reagir esteticamente, achar a vida apaixonante e sensacional. A questão da mágoa ou dor desejável ou da sua necessidade também deve ser enfrentada. O crescimento e a realização plena da pessoa serão possíveis sem dor, aflição e atribulações? Se estas são, em certa medida, necessárias e inevitáveis, então até que ponto? Se a aflição e a dor são por vezes necessárias ao crescimento da pessoa, então devemos aprender a não proteger delas as pessoas automaticamente, como se fossem sempre coisas más? Por vezes, podem ser boas e desejáveis, tendo em vista as boas consequências finais. Não permitir às pessoas que espiem seu sofrimento e protegê-las da dor poderá resultar numa espécie de superproteção, que, por seu turno, implica uma certa falta de respeito pela integridade, a natureza intrínseca e o desenvolvimento futuro do indivíduo. Então, integridade é vista como uma necessidade, a natureza intrínseca e o desenvolvimento futuro do indivíduo. São pontos que eu vou pôr aqui para depois analisar. 2. O que a psicologia pode aprender dos existencialistas? Se estudarmos o existencialista do ponto de vista o que é que nele interessa ao psicólogo, encontramos muita coisa que é demasiado vaga e demasiado difícil de entender no plano científico, não confirmável ou desconfirmável. Mas também encontramos muita coisa proveitosa. De um tal ponto de vista, verificamos que não se trata tanto de uma revelação totalmente nova quanto de uma enfatização, confirmação, refinamento e redescoberta de tendências já existentes na psicologia da terceira força. Quanto a mim, a psicologia existencial significa essencialmente duas ênfases principais. Primeiro, é uma acentuação radical do conceito de identidade e da experiência de identidade como um sine qua non da natureza humana. Ah lá, ele está falando de identidade, tá vendo? Esse aqui, conceito de identidade e da experiência de identidade como um sine qua non da natureza humana e que qualquer filosofia ou ciência da natureza humana. Escolho esse conceito como básico, em parte porque eu compreendo melhor do que termos como essência, existência, ontologia, etc. Em parte porque também acho que pode ser trabalhado empiricamente, se não agora, pelo menos em breve. Mas então, resulta um paradoxo, pois os psicólogos americanos também ficaram impressionados com a busca da identidade. Alport, Rogers, Goldstein, Fromm, Willis, Erickson, Murray, Murphy, Horney, May e outros. E devo acrescentar que esses autores são muito mais claros e estão muito mais próximos do latos concretos, isso é, são mais empíricos do que, por exemplo, os alemães Heidegger e Jaspers. Em segundo lugar, incute grande ênfase a que se parta o conhecimento experimental, e não de sistemas de conceitos ou categorias abstratas ou a priorísticas. O existencialismo assenta na fenomenologia, isto é, usa a experiência pessoal e subjetiva como fundação sobre a qual o conhecimento abstrato é construído. Mas houve muitos psicólogos que também partiram dessa mesma ênfase, para não mencionar as várias escolas de psicanalistas. Portanto, a conclusão número 1 é que os filósofos europeus e os psicólogos americanos não estão distanciados uns dos outros, quanto parece à primeira vista. Nós, americanos, estivemos fazendo prosa o tempo todo sem saber. Em parte, é claro,
Esse desenvolvimento simultâneo em diferentes países é por si mesmo uma indicação de que as pessoas que chegaram ou estão chegando, independente das mesmas conclusões, estão respondendo todas a algo real fora delas próprias. 2. Este algo real, creio eu, é o colapso total de todas as fontes de valores fora do indivíduo. Muitos existencialistas europeus estão reagindo em grande parte à conclusão de Nietzsche de que Deus está morto e talvez ao fato de que Marx também está morto. Os americanos aprenderam que a democracia política e a prosperidade econômica não resolvem por si sós qualquer dos problemas em torno dos valores básicos. Não há outro lugar para onde nos voltarmos senão para dentro, para o eu, como local de valores. Paradoxalmente, até alguns existencialistas religiosos concordam em boa parte nessa conclusão. É extremamente importante para os psicólogos que os existencialistas possam suprir a psicologia de uma filosofia subjacente que lhe falta agora. O positivismo lógico foi um fracasso, especialmente para os psicólogos clínicos e da personalidade. De qualquer modo, os problemas filosóficos básicos certamente serão reabertos para a discussão e talvez os psicólogos deixem de confiar em pseudo-soluções ou em filosofias inconscientes não examinadas que aprenderam quando crianças. 4. Um enunciado alternativo do âmago para nós americanos do existencialismo europeu é que se ocupa radicalmente daquela situação humana criada pelo hiato entre as aspirações e as limitações do homem, entre o que o ser humano é e o que ele gostaria de ser e o que poderia ser. Isso não está longe quanto poderá parecer à primeira vista, do problema de identidade. Uma pessoa é realidade e potencialidade. Não tenho dúvida alguma, em meu espírito, de que uma preocupação séria com essa discrepância poderia revolucionar a psicologia. Várias literaturas já apoiam tal conclusão, por exemplo, os testes projetivos, a individuação, as várias experiências culminantes, em que esse ato é superado, as psicologias de raiz junguiana, os vários pensadores teológicos, etc. Não só isso, mas também levantam os problemas e técnicas de integração dessa natureza dupla do homem, a inferior e a superior, a sua condição de criatura e a sua sublimação divina. De um modo geral, a maioria das filosofias e religiões, tanto as orientais como as ocidentais, procedeu a uma dicotomia dessa dupla natureza, ensinando que a forma de nos tornarmos superiores é renunciando e subjugando o inferior. Contudo, os existencialistas nos ensinam que ambas são simultaneamente características definidoras de uma natureza humana. Nenhuma delas pode ser repudiada, só podem ser integradas. Mas já reconhecemos alguma coisa dessas técnicas de integração. A introvisão, insight, o intelecto, na sua mais ampla acepção, o amor, a criatividade, o humor e a tragédia, o jogo, a arte. Desconfio que focalizaremos doravante os nossos estudos nessas técnicas integradoras mais do que fizemos no passado. Outra consequência para o que penso a respeito dessa ênfase sobre a dupla natureza do homem é a compreensão de que alguns problemas devem permanecer eternamente insolúveis. 5. Disso decorre naturalmente o interesse pelo ser humano ideal, autêntico, perfeito ou de essência divina. O estudo das potencialidades humanas, tal como existem agora, num certo sentido, como realidade corrente cognoscível. Isso pode também soar como um timbre meramente literário, mas não é. Lembra ao leitor que isso é apenas uma maneira diferente de formular as velhas e irrespondidas perguntas, entre aspas, quais são as metas da terapia, da educação, da criação dos filhos. Também implica outra verdade e outro problema que requer atenção urgente. Praticamente toda e qualquer descrição séria da pessoa autêntica existente implica que uma tal pessoa, em virtude daquilo que se tornou, assume uma nova relação com a sua sociedade e, de fato, com a sociedade em geral. Ela não só se transcende de vários modos, como transcende também a sua cultura. A pessoa resiste à enculturação, torna-se mais desligada da sua cultura e da sua sociedade.
passa a ser um pouco mais um membro da sua espécie e um pouco menos um membro do seu grupo local. O meu pressentimento é que a maioria dos sociólogos e antropólogos terão dificuldade em aceitar isso. Portanto, aguardo confiantemente uma controvérsia nessa área, mas isso constitui claramente uma boa base para o, entre aspas, universalismo. 6. Dos autores europeus, podemos e devemos aproveitar a sua maior ênfase sobre o que designam como antropologia filosófica, isto é, a tentativa de definir o homem, as diferenças entre o homem e quaisquer outras espécies, entre o homem e os objetos e entre o homem e os robôs. Quais são as suas características ímpares e definidoras? O que é tão essencial ao homem que sem isso ele não poderia continuar sendo definido como homem? De um modo geral, essa é uma das tarefas de que a psicologia americana abdicou. Os vários behaviorismos não geram qualquer definição desse gênero, pelo menos nenhuma que possa ser tomada a sério. Como seria um homem ER? E quem gostaria de ser um deles? O retrato do homem de Freud era claramente inadequado, deixando de fora suas aspirações, suas esperanças realizáveis, suas qualidades divinas. O fato de Freud nos ter fornecido os mais completos e abrangentes sistemas de psicopatologia e psicoterapia não vem ao caso, como os egopsicólogos contemporâneos estão descobrindo. 7. Alguns filósofos existenciais estão enfatizando de forma demasiado exclusiva a autoformação do eu. Sartre e outros falam do eu como um projeto, o qual é inteiramente criado pelas contínuas e arbitrárias escolhas da própria pessoa, quase como se ela pudesse fazer-se qualquer coisa que tivesse decidido ser. É claro, de uma forma tão extrema, isso será quase certamente uma afirmação exagerada, que é diretamente contraditada pelos fatos da genética e da psicologia constitucional. De fato, não passa de um rematado disparate. Por outra parte, os freudianos, os terapeutas existenciais, os rogerianos e os psicólogos do crescimento pessoal falam-nos todos mais sobre descobrir o eu e sobre terapia do desvendamento, e talvez tenham menosprezado os fatores de vontade, decisão, bem como os processos pelos quais nos fazemos a nós próprios através das nossas opções pessoais. Entre parênteses, não devemos esquecer, é claro, que ambos esses grupos podem ser considerados superpsicologizantes e subsociologizantes, quer dizer, não destacam suficientemente em seu pensamento sistemático o grande poder das determinantes sociais e os ambientais autônomos, de tais forças estranhas ao indivíduo, como a pobreza, a exploração, o nacionalismo, a guerra e a estrutura social. Por certo, nenhum psicólogo, em seu são juízo, sonharia sequer em negar um certo grau de impotência pessoal perante suas forças. Mas, afinal de contas, a sua obrigação profissional precípua é o estudo da pessoa individual e não de determinantes sociais extrapsíquicas. Do mesmo modo, os psicólogos acham que os sociólogos estão destacando exclusivamente demais as forças sociais e se esquecem da autonomia da personalidade, da vontade, da responsabilidade, etc. Seria melhor pensar em ambos os grupos como especialistas em vez de cegos insensatos. Em qualquer dos casos, parece como se simultaneamente nos descobríssemos e desvendássemos e também decidíssemos sobre o que seremos. Esse choque de opiniões é um problema que pode ser resolvido empiricamente. 8. Não só temos estado a evitar o problema da responsabilidade e da vontade, mas também os seus corolários de força e coragem. Recentemente, os egopsicólogos psicanalíticos despertaram para essa grande variável humana e passaram a dedicar enorme atenção à força do ego. Para os behavioristas, isto ainda é um problema intocado. 9. Os psicólogos americanos escutaram o apelo de Allport para a formulação de uma psicologia ideográfica, mas não fizeram muita coisa a respeito. Nem mesmo os psicólogos clínicos o fizeram. Temos agora um novo impulso nessa direção pelos fenomenologistas e existencialistas. Impulso este a que será muito difícil resistir. Na verdade, penso que, teoricamente, será impossível resistir. Se o estudo da singularidade do indivíduo não se ajusta ao que sabemos de ciência, então pior para este conceito de ciência. Também ele terá que sofrer a recriação. 10.
A fenomenologia tem uma história do pensamento psicológico americano, mas de um modo geral creio que definhou. Os fenomenologistas europeus, com as suas demonstrações excruciantemente meticulosas e laboriosas, podem ensinar-nos que a melhor maneira de compreender outro ser humano, ou pelo menos uma maneira necessária para alguns fins, é penetrar na Weltanschauung deste ser humano e ser capaz de ver o seu mundo através dos seus olhos. Claro que uma tal conclusão é rudimentar à luz de qualquer filosofia positivista da ciência. Gente, eu vou parando, já deu 1 hora aqui. Deixa eu colocar aqui uma marcação para dar continuidade na próxima leitura. Vamos continuar lendo aqui a partir do item 11. E é isso, hoje a gente vai ficar por aqui. E até o próximo vídeo, a próxima leitura. Segunda-feira que vem nós voltaremos dando seguimento à leitura desta obra, A Psicologia do Ser, escrita pelo Abraham Maslow. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.